Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal quando a gente fala, discute, debate assuntos relacionados à nossa saúde. Hoje nós vamos abordar um assunto que fala bem de perto a todo mundo. Nós vamos falar sobre sono, questões relacionadas à saúde bucal, que envolve bruxismo, apneia, tudo relacionado à questão oral. Para isso, nós trouxemos dois especialistas em nosso Doses de Saúde, o Dr. Ronaldo Francalance e a doutora Thaís Crozara. Ronaldo, Thaís, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande tê-los aqui. Doutora Thaís, o que é odontologia do sono? Primeiramente, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. A odontologia do sono, Orley, ela surgiu como uma necessidade da medicina do sono para tratar o ronco e a apneia, que é uma doença muito prevalente, comete 1 em cada 3. E a principal forma de tratamento, que é o CPAP, que é aquela máscara que parece uma máscara de inalação, os pacientes normalmente não aceitam, não conseguem usar. Então, a odontologia do sono veio com uma necessidade da medicina para tratar esses pacientes. Então, nós colocamos um aparelho intraoral, feito sob medida para o paciente, que trata esse distúrbio. Mas hoje a nova tendência é a gente trazer a importância do sono também para a nossa prática clínico-odontológica. Uma medida que eu entendo todas as funções do sono, quando eu tenho um sono de pior qualidade, com certeza vai afetar toda a minha saúde geral, inclusive a saúde bucal. Então, hoje nós trabalhamos nessa interface. Doutor Ronaldo, a formação dentária da pessoa, não sei se eu estou falando o termo certo, influencia nisso tudo. Isso é uma questão que pode ou não influenciar, entendeu? Nós não podemos achar que só os fatores oclusais e dentários é que tem essa influência. A relação entre sono, entre oclusão, entre bruxismo, entre postura, entre fatores emocionais é muito mais complexa. É individual para cada pessoa. Como diz a doutora Thaís, tem que ser feita uma avaliação individual de cada pessoa. Nós não podemos querer generalizar. Essa área é uma área muito complexa. Odontologia do sono, disfunção temporomandibular e dor orofacial é uma especialidade. São especialidades. Então, são muito específicas, né? Cada E são coisa é uma individuais coisa. para cada paciente. Nós não tem como generalizar. Não é igual, por exemplo, tem áreas de odontologia, como dentística, que você consegue generalizar mais. Várias áreas da odontologia, você consegue generalizar bastante os processos. Essas áreas, não. É por isso que existem os questionários, né? Os questionários individuais que são preenchidos, as anamneses que são feitas para analisar cada caso individualmente. Então não é a pessoa, não vai chegar lá e falar assim, doutor, minha dentição está torta, está errada, eu estou com um problema para dormir, então não é por aí, né? Tem que ter um exame mais apurado, tudo, para chegar a alguma conclusão. Isso já é um fator primário, né? Eu acho que quando a pessoa já tem a mordida errada, a oclusão errada, ela já tem o que a gente chama de fator de risco. Nós temos os fatores de risco para desenvolvimento, né, de uma DTM, de uma disfunção temporomandibular. Nós não podemos achar que simplesmente o fato da pessoa ter a dentição errada, que ela vai ter um distúrbio do sono ou vai ter uma disfunção. Para isso que é necessário, a gente sempre encaminha para os profissionais, quando o paciente relata ter distúrbios do sono, para a gente tentar ver qual que é a interação, qual que é a relação dessas duas situações. Mas tem bastante coisa envolvida aí. O bruxismo, doutora Thaís, ela chega a incomodar quem está dormindo ao lado, né? Sim, sim. Que range os dentes, aquela coisa toda. O bruxismo, ele pode ser dividido em duas partes, dois tipos, né? O bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, quando a pessoa está acordada. E hoje o bruxismo, ele pode ser considerado, ele é ou o apertar dos dentes, o apertamento entre os dentes, o ranger de dentes, ou simplesmente eu contrair a musculatura sem necessariamente ter o toque interdentário. Esse padrão de contração da musculatura sem o toque interdentário, ele é muito comum, por exemplo, no atleta, que a gente chama hoje de bruxismo do esporte.
Já viu aquelas pessoas que estão fazendo academia e parece que está fazendo careta? Que lá não é careta, é o bruxismo do esporte, que hoje é muito comum e traz consequências importantes também. Então, tem esses dois tipos. E o ruído, o ranger de dentes, ele é mais o ranger ele é mais comum durante o sono, que é esse ruído que o senhor relatou. Durante a vigília é mais comum o apertamento. Certo. Doutor Ronaldo, como é que a pessoa fica sabendo que tem bruxismo? É quando começa a ranger os dentes? Como é que é isso? Tem vários fatores envolvidos, né? Por exemplo, o paciente normalmente ele desenvolve desgastes dentários, ele desenvolve dor nos dentes, às vezes os dentes ficam abalados, dor muscular, dor articular, dor de cabeça, né? São muitos fatores. Aí é onde é feita a investigação para tentar descobrir o seguinte: qual a origem daquele bruxismo? Por isso que é tão importante essa avaliação oclusal, postural, funcional, avaliação do sono, para saber o que está interferindo individualmente para aquele paciente. Mas é por isso que os fatores têm que ser tratados individualmente. Se o paciente tem uma oclusão errada, uma postura errada, um sono ruim, não adianta você tratar só um fator e achar que vai resolver todo o problema do paciente. Porque a combinação dos fatores emocionais, posturais, sono, oclusão, qualidade de vida, alimentação, tudo isso interfere naquilo que a gente está tratando, né? Por isso que é tão importante uma boa anamnese nessa situação. Que é muito comum, Orley, que tem sido descrita até por um colega nosso aqui de Berlândia, que é o Dr. Paulo Vinícius, é a síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é a perda da estrutura dentária sem a doença cárie, que está muito relacionado ao bruxismo, né? Hoje, o bruxismo, para eu falar que o paciente tem um bruxismo que a gente fala primário, que não tem nenhum fator que está desencadeando essa condição, eu tenho que já descartar tudo que a literatura já traz. E hoje eu preciso descartar a apneia de sono, que pode ser, o bruxismo pode ser um mecanismo de proteção para a apneia. Então, quando eu durmo, eu relaxo a musculatura do corpo inteiro, inclusive aqui, cabeça e pescoço. A apneia é quando o paciente dorme, relaxa, a boca abre, o queixo vai lá para trás e impede a passagem de ar. A hipótese é que o bruxismo proteja para esse evento. Por quê? A hora que falta oxigênio, o cérebro manda desobstruir a via aérea. Então, ocorre a contração dessa musculatura para abrir a via aérea e ter o toque interdentário. Um outro fator que tem sido muito descrito também é a doença do refluxo gastroesofágico, pelo mesmo mecanismo de proteção. pH bucal acidificado, ele estimula o toque interdentário para liberação, secreção salivar e neutralização desse pH. Então, hoje, o paciente que chega no consultório, eu quero tratar o bruxismo, eu preciso descartar a apneia do sono, porque se eu coloco a placa estabilizadora convencional, que normalmente a gente usa para controlar as consequências do bruxismo, eu pioro a apneia do meu paciente. Então, essa condição é importante. Às vezes, o paciente só ronca, ele começa a roncar e acordar muito cansado. Então, ele tinha só o ronco, hoje ele passa a ter apneia, pode estar associada à placa estabilizadora que eu coloquei para controlar esse bruxismo. A doença do refluxo, quando eu coloco a placa estabilizadora, essa saliva acidificada, ela empoça dentro da placa. E às vezes o paciente antes ele tinha um desgaste, hoje ele vai ter um desgaste com dor. O que é isso? Eu vou tomar uma água gelada, dói meu dente. Eu vou escovar os dentes, dói o dente. Tem paciente que não suporta o ar-condicionado da cadeira do meu consultório, de tanta sensibilidade que ele tem. Associado ao bruxismo, que é o desgaste dos dentes num ambiente ácido. Então, o paciente que tem refluxo, tem bruxismo, a degradação dentária é muito grande, né? Um outro fator, como o colega citou, ansiedade, estresse, então muito... É que eu ia perguntar sobre o estresse. Tudo que ativa o sistema nervoso central hoje tem potencial para desencadear bruxismo. Então, uma pessoa estressada, ansiosa, ela é mais ativa, ela aperta mais os dentes. Por outro lado, medicações para controle de ansiedade e estresse, principalmente hoje que muito utilizado, inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo, ela estimula o bruxismo. Então, o paciente, a gente tem que investigar todos esses fatores para depois definir a melhor conduta terapêutica. Então, a anamnese ela precisa ser detalhada e individualizada. Até pouco tempo, nós dentistas tratávamos o bruxismo fazendo ajuste oclusal, alinhando e nivelando os dentes. Hoje não é assim mais. Eu não estou falando
que um paciente que tem um desequilíbrio anatômico, que tem uma necessidade de fazer alinhamento e nivelamento, que tem uma necessidade de um ajuste oclusal, não deva fazer. Deve fazer. A questão é, eu não posso prometer para o meu paciente que eu colocar o aparelho ortodôntico nele, ele vai parar de ranger os dentes, ele vai parar de apertar. Eu não posso falar para ele que eu vou fazer um ajuste oclusal e ele vai parar de ter o bruxismo. Então, eu preciso investigar o que está causando. E aí, sim, eu controlo as consequências. Esse tipo de problema, doutor Ronaldo, pode atingir crianças? Pode não, atinge muito crianças, né? Aí envolve, a doutora Thais vai ser muito mais expert para falar sobre isso, mas envolve N fatores, né? Ligados ao crescimento emocional, fatores genéticos, fatores de qualidade de vida, alimentação, e daí vai embora, com certeza. Só que a criança, posso estar enganado, mas ela tem muito mais o bruxismo do que o apertamento. Sim. Né? A criança, hoje a gente sabe que tem uma tendência, pelo menos em pesquisas, assim, de diminuir a quantidade de bruxismo ao longo da vida. Então, normalmente, quando a gente vai ver os estudos, eu tenho uma prevalência maior do bruxismo na infância, depois no adulto, depois vai diminuindo no idoso. O bruxismo na infância está muito relacionado. A primeira coisa que eu tenho que descartar quando a criança vem com queixa de bruxismo é distúrbio respiratório. Se ela está respirando bem, por esse mecanismo de proteção. Só que a criança, o que acontece? Como ela está em fase de crescimento, se eu tenho uma obstrução nasal, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, essa hipertrofia leva uma alteração crâniofacial. Então, a criança que tem o bruxismo, ela tem um padrão facial também de respiradora bucal. O que é isso? Perfil mais alongado, olheira, a criança fica mais de boca aberta, muitas vezes com a linguinha para fora. Então, a gente tem que, a primeira coisa que eu preciso descartar na criança com bruxismo é a obstrução de vias aéreas. E no idoso? No idoso, é interessante. Você falou que tem uma síndrome do envelhecimento bucal, uma coisa assim. A síndrome do envelhecimento precoce bucal, isso é nos nossos jovens, 22, 23 anos. Que é ele chega com uma perda de estrutura dentária típico de um paciente de 60 anos. Então, eu olho a boca do paciente e falo assim, se eu te der uma foto, ele vai falar assim, ele tem 60 anos? Não, ele tem 22, 23. Então, eu vejo, assim, essa semana mesmo no consultório, um caso assim, que me marcou muito, que a gente tem visto muito também agora, um problema assim, de saúde pública, que é a questão do cigarro eletrônico. Nossa. E o cigarro eletrônico, ele mascara muito essa questão do tabagismo, né? Porque não tem um cheiro, não tem... ele é vendido como uma condição inócua, mas não é. A carga de tabaco é extremamente alta. É vendido, às vezes, como lazer, né? Chega a 20 vezes a quantidade do cigarro. Sim, né? não. Um paciente foi me encaminhado essa semana por uma psiquiatra, porque o paciente estava tendo muita cefaleia. E aí, a queixa do paciente era insônia. E tomando medicação para estimulante, tomando Zolpidem para conseguir dormir. Mas na anamnese, eu perguntei se fuma. Fumo quanto? Muito, doutora. O que é muito? Não, eu fumo 24 horas por dia. Aí ele tirou ali do bolso um pod, um cigarrinho eletrônico, né? Falei, mas como que é isso? Encaminhei para o pneumologista. Ele me deu retorno assim. Thaís, ele fuma o equivalente a 6 maços de cigarro, aquele Marlboro vermelho por dia. Eu me lembro. Não tem Zolpidem. Eu já fumei bem, sabe? Há uns tempos atrás eu fumei bem, mas não cheguei a tanto, não. Não tem Zolpidem que vai fazer esse moço dormir. Porque é muito estimulante, é muito estímulo. E aí, o que acontece? Associado a isso, um refluxo gastroesofágico pesado, faz palpação na musculatura mastigatória, onde a gente palpa, refere à dor, a cefaleia dele associada a esse bruxismo, associada ao estímulo do tabaco, associada à doença do refluxo gastroesofágico. Então, é como ele falou, a anamnese, ela precisa ser detalhada e abrangente. Eu não consigo tratar um paciente com distúrbio do sono sozinha. A equipe precisa ser multidisciplinar. E a boca é por onde entra tudo, né? Não tem como você se descuidar dessa coisa. Você falou aí, doutor Ronaldo, que o cigarro eletrônico ele tem 20% mais que nicotina. Não. Ele tem 20 vezes mais concentração, às vezes, depende, né? São vários tipos, do que o cigarro comum. Então, se antes você gastava
30 anos para adquirir um enfisema pulmonar, você vai adquirir em 4 anos, em 5 anos, você já vai ter um enfisema pulmonar. Só que está sendo vendido a roda aí, virou moda, né? Só que agora você vê, nós tivemos um problema muito sério, porque desde a década de 60, 70, veio aquele estímulo, né? Para fumar naquela época que eu era jovem, aquelas propagandas bonitas do Marlboro, do Hollywood, né? Do Carlton, né? O Marlboro tem até uma propaganda, uma antipropaganda, né? Vamos dizer assim. Tinha muito, né? O homem de Marlboro mostrava aquela elegância, aquela fortaleza, aquele machismo, né? Tal. Só que... Depois ele morreu. Aí surgiu outro tipo de propaganda, vamos dizer assim. Você se lembra do homem de Marlboro? Sim, ele morreu de câncer. Nossa, pois é. Então, agora você imagina o que vai ser daqui a alguns anos, quando vier o impacto dessa juventude com esse cigarro eletrônico, que, como a doutora Thaís falou aí de forma excepcional aí, né? As consequências a nível bucal, retração gengival, perda óssea, desgastes dentários, né? Que hoje nós temos erosão, abrasão, abifração, que são todos danos causados, como ela falou, esse envelhecimento, a pessoa começa a ter corrosão dos dentes, né? E daí vai embora. Então, antes a pessoa demorava, com toda a carência de pastas dentais, de escovas, de tudo, ela demorava uns 40, 50 anos para desenvolver. Hoje, não. Chegam meninos no consultório que já tem retração gengival, já tem desgaste de esmalte absurdo, já tem cáries, já tem perdas ósseas. Como ela falou, um envelhecimento que não justifica uma pessoa de 25 anos, de 23 anos. Por quê? Porque além dos hábitos errados, ele começa a desenvolver um bruxismo. É muito importante essa anamnese. Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega no consultório e, como eu te falei, o diagnóstico é muito complexo. Tem pacientes que desenvolvem bruxismo, apertamento pela presença dos terceiros molares mal erupcionados. Eu pego muito paciente com dor lá e, às vezes, só tirar o terceiro molar ele melhora 50%, 60%, 80%. Então, às vezes, é uma cárie, tratamentos de canal, perdas ósseas. Então, tem os fatores locais, né? A parte ligada à odontologia, e tem os fatores ligados ao sono, à postura, à qualidade de vida, à alimentação, a medicações, muito bruxismo por medicação, como ela falou. Os médicos estão passando muito antidepressivo, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, escitalopram, e aí o paciente começa a desenvolver bruxismos aí, medicamentosos terríveis, associados ao refluxo e a outros fatores que vão piorando. Sabe uma condição interessante também? A gente está falando da doença, né? Da perda de estrutura dentária relacionada à doença. Mas o estilo de vida ideal, ele também causa desgaste dentário, você acredita? A pessoa saudável, ela tem alimentação saudável, é uma alimentação ácida. O atleta, e não é um atleta de alta performance, assim, é um atleta que vai competir, profissional. Mas Sim. hoje a gente tem muito atleta de alta performance que é aquele atleta que quer aumentar sua meta, aumentar seu desempenho, né? A gente vê muito isso. E eles, o que eles têm que fazer? Como eles quer treinar e tem uma atividade laboral, tem que trabalhar, eles restringem sono. Então, eles acordam 4 horas da manhã para treinar ali 1h30, né? Aí, depois do treino, ele toma um shot de limão, aí vai escovar os dentes, é tudo assim. Então, essa restrição de sono causa bruxismo, a dieta ácida não só o bruxismo, né? A restrição de sono provoca uma série de problemas. Com certeza. Muitas consequências. Inclusive mentais, né? A alteração de humor, estresse, ansiedade está muito relacionada à restrição de sono. É voluntário, como esse dos atletas, que a gente falou, ou patológica. Insônia, 45% da população tem queixa de insônia. É muita gente. 30% tem apneia do sono. Aqui nós 3, um de nós temos apneia. Um de cada 3 tem. Então, um de vocês dois, porque eu já fiz polissono, não tem não. Um de vocês dois tem. Eu acho que eu sou um acho, né? Não sei, mas eu não tenho problema para... Sou bom de cama, deito e vamos embora.
Aquele suco Suco gástrico. né, do o suco estômago. gástrico que vem com refluxo, aquilo lá atinge os dentes também. Claro. Aí, quem que é o padrão, ele é típico do paciente que tem um desgaste dentário associado à doença do refluxo. É uma perda de estrutura dentária na face palatina dos dentes, na parte interna dos dentes. É típico do paciente com refluxo dentário. Tem uma amiga nossa dentista, eu conversar, Rosana. A gente conversando outro dia sobre essas questões de batendo papo, foi até num evento. E ela me contando detalhes, né, de pacientes, às vezes, que chega lá reclamando de uma coisa, não é nada daquilo, e que chegou um paciente reclamando que amanhecia com um gosto na boca, que ele achava que ele estava com alguma infecção dentária que parecia pus, que estava vazando dos dentes, não sei o que e tal, e olhava a dentição de tudo, não tinha nada. Até que descobriu que era o tal do refluxo. Sim. E tem uma relação, ele também importante, com o refluxo e a apneia de sono. Porque a hora que a gente dorme, relaxa, né, fecha aqui a via aérea, o esforço que a gente faz para voltar a respirar altera a pressão na caixa torácica, que favorece a doença do refluxo. Então, o paciente hoje que tem refluxo, eu preciso investigar se ele tem ronco, se ele tem apneia. Porque se eu tento tratar refluxo e o paciente tem apneia e eu não controlo a apneia, fica um refluxo de difícil controle. Da mesma forma, esse refluxo, esse ácido que vem na via aérea, ele também causa uma irritação e um edema que favorece a apneia de sono. Então, hoje, quando eu vou manejar um paciente que tem apneia de sono, eu preciso investigar refluxo. Da mesma forma, o paciente que tem refluxo, ele precisa investigar a apneia de sono, porque senão eu não consigo tratar nenhuma coisa nem outra. São comorbidades, né? Aquele negócio de colocar, Elevar a de cabeceira. levar a cama, aquilo ali funciona para refluxo? Com certeza. Funciona. Funciona tanto para o refluxo quanto para a apneia de sono. Se a gente pensar, por exemplo, com relação à apneia, uma garrafinha de água, se ela estiver meio cheia, a gente fica em pé o dia inteiro. Nós temos a tendência a acumular líquido em membros inferiores. A hora que a gente deita, esse líquido, ele vem também para a via aérea. Então, uma forma de tratamento, a terapia combinada que a gente faz, para o paciente com apneia, elevação de cabeceira. E para a doença do refluxo também. Isso é muito importante a gente ter em mente, Orley, que todas essas doenças, elas são combinadas, entendeu? A gente chama isso de ciclo vicioso autossustentado. Você tem um paciente que está passando por problemas emocionais, que tem doenças sistêmicas, que tem um fator genético, que tem uma postura errada. É muito importante nesses processos da osteopatia, porque muitas vezes o paciente está com problemas graves, né, ligados à musculatura abdominal, à musculatura aqui, peitoral, onde o osteopata consegue fazer uma boa liberação, uma manipulação, melhorar, né? Porque a osteopatia ela é muito ligada a esses fatores, principalmente de dor. Entenda que aqui nós estamos falando de sono e bruxismo, mas tem muitas doenças relacionadas, né? Mialgias, dores de cabeça. A metade das pessoas que têm dor de cabeça não é enxaqueca. A metade. Olha. Tratam como enxaqueca, mas não é enxaqueca. Aí o que elas fazem? Tomam medicação. A medicação aumenta o refluxo. Aí o refluxo leva a problemas, a tudo isso aí que a doutora falou. Aí a pessoa tem dor, ela altera a postura em decorrência de dor. Toda pessoa que tem dor altera a sua postura. Quando ela altera a sua postura, ela altera a musculatura abdominal. A musculatura abdominal predispõe, né, a alterações em toda a parte ali da cavidade abdominal também. São reações em cadeia. São reações em cadeia, desde intestino preso, formação de gases, alteração do sono, refluxo, contração do diafragma, contração da musculatura das costas. Por isso que é um tratamento feito em conjunto. Ela tem que tratar o sono, ela tem que melhorar a qualidade do sono, tratar o bruxismo, como a doutora falou, o refluxo, melhorar a sua postura,
melhorar a sua alimentação, ela tem que tratar a sua oclusão, a sua mordida. Antigamente, achava-se que simplesmente fazer um ajuste de oclusão resolveria, né? E é por isso que eu vejo que tantos trabalhos científicos têm viés muito grandes, porque eles analisam individualmente um tratamento sem levar em consideração os outros fatores. A tal medicação não é efetiva para o tratamento. E não vai ser efetiva, porque a origem é multifatorial. Nunca você vai conseguir tratar individualmente uma coisa só. Você tem que ir buscando a causa de cada um. O ser humano é complexo, né? O ciclo vicioso autossustentado, ele vem da qualidade de vida. Antigamente, eu atendia muitos pacientes de 15, 16, até 40 anos. Está aparecendo muitos pacientes de 40, 60 anos, uma coisa que eu não tinha. Muitos pacientes com dor. Com dor de cabeça, com dor na articulação, né? Com cefaleias. Isso é qualidade de vida, doutor, que leva a isso? Como? A má qualidade de vida que leva a isso? Comportamentos, uma pesquisa feita há pouco tempo com a população, 98% da população diz se sentir exausto. Está sofrendo fadiga, está todo mundo fadigado, exausto, síndrome de Burnout aí, a louca. O que acontece é que hoje a gente vive num mundo que é 24/7. Todo mundo trabalhando, 24 horas, 7 dias por semana. Então, hoje a gente tem sido descrito a síndrome do sono insuficiente. É dormir menos horas do que a gente precisa. E a gente vê isso muito comum, né? A gente pode fazer um teste, assim, se eu perguntar para o senhor assim, que horas que o senhor gostaria de ter dormido? Que horas que o senhor foi dormir? Que horas você gostaria de ter acordado? Que horas que você colocou o despertador? Se você precisa do despertador para acordar, você está dormindo menos tempo do que você precisaria. E às vezes o paciente chega assim para mim, não, Thaís, eu preciso de 6 horas de sono. Eu chego do trabalho, eu vou para academia, eu vou para a faculdade, chego meia-noite, durmo, acordo 5 horas da manhã, vou treinar, depois vou para o trabalho e meu dia fica super bem. Aí eu pergunto assim, no fim de semana, quando você não vai para a faculdade ou quando você não tem que acordar tão cedo, não, aí eu acordo meio-dia, aí eu acordo lá pelas 3. Isso é uma compensação, que a gente chama de jet lag social. É você compensar esse número de horas que você está restringindo durante a semana. Síndrome do sono insuficiente, essa conta vai chegar. Uma hora isso vai impactar a sua saúde. Tem uma conversa, vamos dizer assim, até lenda que a pessoa, de acordo com vai aumentando a idade, vai diminuindo a necessidade de sono. Certo. É real isso? Isso é real. Eu tenho um recém-nascido que pode dormir 19 das 24 horas. Ele dorme de 3 em 3 horas e acorda para mamar. Mas, à medida que ele vai envelhecendo, vai amadurecendo, aí a criança vai precisar de um episódio de sono durante a manhã, outra da tarde. Então, ainda tem um sono polifásico. Vai se desenvolvendo, só um cochilo. O adolescente tem o que a gente chama de atraso de fase. Isso é fisiológico. Ele precisa realmente dormir mais tarde e ele tem uma tendência a acordar mais tarde. O adulto, 70% da população, precisa de 7 a 8 horas de sono. Mas o idoso, ele precisa de 6 horas. E olha que coisa interessante. O idoso, além de precisar de menos horas de sono, ele tem uma tendência a ser mais matutino, a dormir mais cedo. Então, ele dorme 9 horas da noite. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 da manhã. Dormia 6 horas, acordei, estou bem. É insônia? O que está acontecendo? Será que eu estou investigando realmente o padrão de sono dele? Como que eu vou ajudar esse paciente? Não, o sono, por exemplo, um cochilo à tarde, diminui a pressão para o sono. Então, é fisiológico. Todo mundo que pode, que não tem queixa de insônia, tem um cochilo depois do almoço. Sonolência pós-prandial. Faz bem aquilo. Faz bem. Se você não tem queixa de insônia... É a sesta, né? Se não tem queixa de insônia, a gente recomenda. Mas tem que ser no máximo 40 minutos. Mais de 40 minutos, pode acordar mais irritado, cabeça pesada, o que a gente chama de inércia do sono. Até 40 minutos, eu não entro em sono REM, você vai se sentir reparado, restaurado, conseguir arrastar um pouquinho, conseguir dormir, esse idoso, por exemplo, dormir um pouquinho mais tarde e ter menos essa queixa social, sabe? De acordar no meio da noite, 4 horas da manhã, não é uma insônia, é o padrão de sono dele.
sabe? Então, a gente precisa entender isso, quantas horas de sono cada fase precisa, o que é. Não é todo mundo, mas existe um padrão, né? E tem como investigar isso, viu? Tem como investigar e definir o padrão de cada pessoa individualmente. Deve depender também do como foi o dia, né, dessa pessoa, né? Certeza. Às vezes é um trabalhador rural, por exemplo, um pedreiro que tem um trabalho braçal mais Extenuante, né? reforçado, ele vai precisar de um soninho a mais, né? Normalmente ele dorme mais pesado, sabe? Mais pesado. E tem isso que você falou, a gente fala que o sono, ele está funcionalmente ligado à vigília. Então, uma noite, por exemplo, você teve uma insônia, ou dormiu mal, foi numa festa, restringiu o número de horas. Como fica o dia seguinte? Mais sem paciência, irritado, rende menos, vai ler aquele negócio, na hora que chega no fim da página ali, esqueceu o começo, né? Sim, a gente fica com a cabeça ruim. Da mesma forma, o dia muito estressante, teve muita carga de trabalho muito pesada, a gente tem também uma tendência, a hora que vai deitar, demorar mais para pegar no sono, ter o sono mais leve, mais superficial. Então, o sono está funcionalmente ligado à vigília. Thaís, mas meu trabalho lá é muito estressante, meu chefe acaba comigo, está me desgastando. Eu não posso falar para ele assim, sai do emprego. Não posso, Não. né? Aí eu vou orientar. Vai achar um chefe mais chato lá na frente, né? Vou orientar o que a gente chama hoje, Yurley, que é muito importante, é a higiene do sono. Que é você desacelerar, principalmente nas 2 horas antes de dormir. Adotar medidas que vai fazer com que o seu sistema nervoso entenda que você vai dormir, então que você consiga pegar no sono mais rápido e que seu sono seja mais reparador. Então você vai dormir mais, ter o sono mais profundo. Então é a higiene do sono. Para quebrar esse ciclo, sabe? Na vida de hoje é meio complicado a gente seguir certos padrões, né? Que tem um grupo de amigos aí, mais ou menos na minha faixa de idade, de 70 anos, 70 e poucos. Eles sempre falam, deita aqui tipo 10 horas, 10 e meia, por aí, a hora que dá 4 horas da manhã eu já estou acordado. Né? Tá. Isso é tipo um padrão para essa turma. Existe, sim, as hipóteses, né? De por que eu deito, pego no sono e no meio da noite eu acordo, começo a picar o sono, tenho uma tendência a despertar precoce, né? Porque o sono ele não é igual a noite toda. Eu tenho diferentes fases do sono. A primeira metade do sono, eu tenho sono mais profundo. Que aí, por que chama profundo? Porque é mais difícil despertar o paciente. E na segunda metade, eu tenho mais sono REM. O que é o sono REM? É importante para a memória, concentração, atenção, alerta. É o estágio do sono que eu relaxo mais a musculatura. Mas, apesar de ser o estágio que eu relaxo mais a musculatura, minha atividade cerebral é extremamente alta. Se eu pegar uma atividade cerebral, que a gente chama de eletroencefalograma, e avaliar o meu paciente dormindo durante o estágio REM e acordado, eu não consigo diferenciar tamanha atividade cerebral do meu paciente durante esse estágio do sono. E ela é mais comum na segunda metade. Então, por isso que a hipótese de que acordar no meio da noite, não ficar picando sono, ter um sono mais fragmentado, seria isso. A primeira metade eu tenho mais sono profundo, isso me protege um pouco mais. Tem algumas conversas também, né, lendas, vamos dizer assim, que a pessoa fala, nossa, essa noite eu sonhei adoidado, então dormi com sono pesado, por isso que eu sonhei. Tem alguma coisa a ver? Não, né? Tem. Tem. Tem 2 formas de a gente falar de sono profundo. Tá? Eu tenho sono profundo pelas ondas cerebrais. E aí, pelas ondas cerebrais, o sono mais profundo é o que a gente chama de N3. E eu tenho um sono, que a gente também pode falar de um sono mais pesado, que é onde eu relaxo mais a musculatura. Que aí é o sono REM. Tá? Mas o padrão certo de falar, o sono profundo é o N3, não é o sono REM. E aí o sono que eu mais sonho dos sonhos, é o sono REM, que é mais importante na segunda metade da noite. Então, quer dizer, quando sonha muito é porque dormiu bem. Provavelmente teve mais REM, ou então você acordou, despertou durante um sono REM, aí você se lembra do seu sonho. Tem uns detalhes, umas coisas interessantes, né, nessa história de sono e sonho. A pessoa acorda de manhã, dá um cochilo, né, das 7 às 7h30, ele dá um cochilo. E naquele cochilo o bicho sonha adoidado.
Comigo acontece isso às vezes. É a segunda metade da noite, onde é mais importante, onde tem mais sono REM, que é o sonho que o senhor lembra. Isso é verdade. Interessante. E aí ele acontece nesse estágio porque ele relaxa a musculatura. Por quê? Isso é um mecanismo de proteção. Porque se você sonhar durante um estágio de sono mais superficial, que não tem um relaxamento total da musculatura, você vai vivenciar seu sonho. Existe um distúrbio do sono, que chama distúrbio comportamental do sono REM, que é quando a pessoa entra em sonhos profundo, entra no sono REM, mas não relaxa a musculatura. Aí ele bate na esposa, ele agride, ele vivencia os sonhos dele. Tem relatos, assim, importantes, de gente que levantou, pegou o carro, dirigiu, foi no estado, até um relato de caso importante nos Estados Unidos. A pessoa levantou, pegou o carro, dirigiu Isso não no sei quantos sonho. quilômetros. Sonhando, tendo esse distúrbio do sono, que chama distúrbio comportamental do sono REM. Ele levanta, pega o carro, dirige, esse caso, né, que foi super descrito. Pegou o carro, dirigiu não sei quantos quilômetros, foi na casa do sogro, matou o sogro e a sogra. Voltou, deitou e dormiu. Não lembrava. Aí foi feito diagnóstico de distúrbio comportamental do sono REM. Ele vivenciou o sonho dele. Isso aí acontece. Credo. Sim. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutor Ronaldo, a apneia, ela pode ser fatal? É como a gente está falando aqui, né? Pode. Tanto que a apneia... É que, na realidade, você está colocando a apneia como matando um indivíduo, né? A apneia, ela vai levar a várias situações. Alteração de pressão arterial, ela pode desenvolver um diabetes, a pessoa pode desenvolver um monte de síndromes, entendeu? A apneia, como a doutora que é especialista em sono aí, né? Ele é o quadro, né? É um quadro ligado ao sono, entendeu? Onde a pessoa tem muitas paradas respiratórias durante o sono. Aí vai ser diagnosticado pelo dentista, pela odontologia do sono, né? Pelo médico do sono. Quantas paradas respiratórias que a pessoa teve, o grau de apneia dela, e vai ser indicado os tratamentos, que é exatamente o que a doutora falou, o CPAP, o aparelho de proteção mandibular, cirurgia, não sei, e daí vai embora. Tem casos, desculpe interromper, tem casos de pessoas que interrompem a respiração pela apneia e morrem sufocado? Tem casos? É assim, a gente tem um mecanismo de proteção relacionado à dessaturação. A senhora falou sobre isso. É muito difícil a pessoa morrer tendo um evento obstrutivo de apneia. Como o doutor Renato falou, ele morre das consequências da apneia. Das consequências. A apneia obstrutiva. Existem outros tipos de apneia, tá? Existe a apneia central, por exemplo, que não está relacionada à obstrução da via aérea. Então, tem outras condições clínicas que, na verdade, o que acontece não é que fechou a via aérea, é que o cérebro parou de mandar o comando para a caixa torácica funcionar. Então, esse é um tipo de apneia central. A apneia central está relacionada a outras condições clínicas, alterações neurológicas, problemas cardiovasculares. Mas morrer de apneia obstrutiva do sono é muito difícil. Não desconheço, assim. Só que esse é o problema. A pessoa, ela morre de outras causas, ela teve uma parada cardíaca, respiratória dormindo, né? Não é que ela teve uma parada respiratória. Muitas vezes ela tem uma apneia grave, ela teve um aumento brusco da pressão arterial dela ali, ela sofreu um AVC ou um infarto durante o sono. Muitas vezes ela tinha, é o que nós falamos, morrem, não me lembro se é 18,
28 mil pessoas por ano no Brasil, de pessoas com apneia obstrutiva do sono, né? E que agravaram problemas que ela já tinha em decorrência. Então, se ela tivesse tratado da apneia, ela poderia ter melhorado bastante dos problemas e não ter ido a óbito. Só que, infelizmente, não há essa orientação. E muitas vezes, para piorar a situação, ela é passado para ela um monte de medicações que muitas vezes até pioram a apneia do sono, porque aquela medicação ajuda na ansiedade, no estresse, em tudo, mas em termos de apneia do sono vai piorar bastante o processo de apneia. Depende, por exemplo, a gente estava falando aqui do idoso, né? O idoso, ele tem menos massa magra, tem menos músculo, então já tem uma tendência maior a ter apneia. Tem algumas medicações que induzem sono que relaxam a musculatura, por exemplo, benzodiazepínicos. É muito prescrito, relaxa muito a musculatura e piora muito a apneia. Então, no paciente desse, por exemplo, o idoso, provavelmente a chance dele ter apneia já é maior. Ele, fazendo uso de um benzodiazepínico, o risco dele ter mais apneias é maior ainda. O risco dele acordar, levantar no meio da noite por esse padrão de horas de sono necessárias menor. Acordar e cair, machucar é grande, sabe? Então, precisa ser investigado. É difícil, você toma um remédio para um problema e já está, com aquele remédio já está prejudicando lá na frente outra. Olha, assim, toda medicação tem efeito colateral. Medicação para dormir, qualquer medicação para dormir, causa 2 tipos de dependência. A dependência química, que isso varia muito de um indivíduo para o outro, que é aquela dependência assim que eu preciso ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito. Tá? E eu tenho a dependência psicológica, que é aquela assim, se eu não tomar, eu não durmo, se eu não tomar, eu não durmo, se eu não tomar, e aí não vai dormir mesmo. Tá? Então, para insônia, é muito importante a gente entender que o padrão ouro não é medicação. O padrão ouro de tratamento para insônia é terapia comportamental cognitiva para insônia. Quem faz é o psicólogo com formação em sono. Não, e assim, em termos de medicação, quando a gente faz um acompanhamento com o médico do sono, especialista nisso, o que ele vai fazer? Ele vai te indicar uma terapia comportamental cognitiva. Muitas vezes ela sozinha não consegue ajudar o paciente, principalmente em caso de insônia crônica. Aí ele vai associar uma medicação, mas não é aquela medicação que esse indivíduo vai ficar tomando 3, 4, 5 anos de medicação. Não é assim. A medicação para sono é prescrita idealmente por 3 meses. A partir de 3 meses, a terapia comportamental cognitiva ela já tem que estar em associação e aí começar a desmame de medicação. Aí, o que a terapia comportamental cognitiva faz? Ela ajuda a identificar um possível gatilho, porque a insônia principal causa, está muito usada assim, é estresse, ansiedade, problemas, né? Que todo mundo tem estresse, todo mundo tem problema. Então, qualquer pessoa pode ter insônia. O problema é quando isso perpetua. Aí, quando isso perpetua, a gente tem uma insônia crônica, que aí eu preciso de medicação. A terapia comportamental cognitiva, ela vai tentar identificar o que está causando e vai te ajudar a aumentar a pressão para o sono para o horário que você tem que dormir. Porque o insônia não é que ele não tem sono. Ele tem sono, só que ele tem sono na hora errada. Então, é aquela pessoa que às vezes sai do trabalho, não consegue ir no happy hour porque está morrendo de sono. Aquela pessoa que às vezes tem um churrasco à tarde, não vou porque fica morrendo de sono. Tá aqui com a gente conversando, fica abrindo a boca o tempo inteiro. Então, a qualidade de vida é muito ruim. A apneia, essa coisa de bruxismo, tudo bem. Mas a apneia pode ser considerada uma doença bucal também? Bucal? Questões levadas à apneia. Acho que não, né, doutor? Acho que não. Bucal, assim, é uma doença bucal levando a apneia é mais complexa. A não ser que seja por flacidez da musculatura. Eu posso ter características crâniofaciais que favorecem a apneia do sono, que é a questão de desequilíbrio anatômico. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Eu posso ter uma estrutura esquelética pequena e mesmo a pessoa sendo magra, ela tem apneia do sono. Eu posso ter uma pessoa obesa com uma estrutura esquelética grande que não tem apneia. Então, se eu penso no possível fator etiológico, a estrutura crâniofacial, sim. E também eu tenho consequências bucais da apneia do sono. Posso ter xerostomia, que é a sensação de boca seca, altera a composição salivar.
O paciente que tem apneia do sono, ele tem mais risco de ter alterações periodontais, de ter perda óssea, de ter lesões, retração gengival, sensibilidade. Eu tenho tudo que compromete a qualidade do sono, qualquer distúrbio do sono, mesmo a restrição do sono, vai impactar nas funções do sono, né? Então, o sono tem funções imunológicas muito importantes. Então, a pessoa fica mais sujeita a ter infecções. Depois que tem uma lesão, demora mais para reparar essa lesão. Então, consequência, com certeza, a apneia do sono com a saúde bucal, ela está relacionada tanto a fatores etiológicos, craniofaciais, quanto também a consequências orofaciais da apneia do sono. Por isso que a ortodontia, quando você pega o paciente jovem, ela ajuda nesse sentido. E quando você faz uma disjunção de palato para ampliar, você melhora a respiração, principalmente do paciente que é respirador bucal, do jovem que é respirador bucal. Mas aí é uma associação, ele tem adenoide, desvio de septo, muitas vezes tem um quadro ali, uma pequena sinusite. Aí quando ele faz toda essa associação, muitas vezes você está prevenindo um problema futuro, sim, porque ele tem uma mandíbula retrognata, que a mandíbula dele é girada, né, o queixo dele é mais para trás, fecha mais. Então, cirurgias ou tratamentos que envolvem avanço mandibular, disjunção, melhora da oclusão, podem favorecer, sim, no futuro, assim, não é que vai resolver, mas eles ajudam a reduzir um fator de risco, Previne, né? Previne, sim. Sonambulismo é uma doença do sono? É uma doença do sono. É um distúrbio do sono também. Ele é um distúrbio que a gente chama do sono não REM, onde tem marcadores genéticos importantes. Então, é uma doença, normalmente uma doença que tem um histórico familiar. Então, o pai tinha, o filho tinha. É mais comum em jovens e tende a diminuir com o envelhecimento. Tá? Mas é um distúrbio do sono, sim. Como que trata? Higiene de sono, atividade física. Isso ajuda no controle do sonambulismo. A pessoa tá comendo, mastigando alguma coisa, de repente morde na língua. Morde na bochecha. Como é que é isso? É má formação? Como é que é isso? Não. Pode ser. Tem língua mais volumosa, tem língua mais flácida. Então, aí eu acho que a ação do fonoaudiólogo é muito importante. Questões de disfagia também, que é dificuldade de deglutição. Aí eu acho que é uma atuação importante da fonoaudiologia. E tem também a questão estrutural, desequilíbrio anatômico, mau posicionamento dentário. Então, talvez Por isso que, melhor. Entendeu? Você está mordendo na língua, pode estar falando muito mal da vida dos outros também. Mas realmente é importante essa avaliação que a doutora falou para encaminhar, né? São muitos profissionais diferentes, de áreas diferentes, e que o conjunto desses profissionais, a gente nunca vai conseguir 100% de sucesso. Não existe. Mas a gente consegue, com certeza, melhorar e abreviar, né, a dor do paciente e tentar ajudar ele a ter maior qualidade de vida. Eu acho que o objetivo é esse, né? Com certeza. Bom, o microfone está à disposição de vocês para outras informações que vocês queiram trazer sobre esses assuntos que nós levamos hoje aqui na mesa. Está à disposição de vocês. Primeiro, acho importante deixar, Orley, que roncar não é normal. Apesar de ser muito comum, não é normal. Existe tratamento. Precisa procurar um especialista em sono. Tá? Fala assim, quem é especialista em sono? Tem o site da Associação Brasileira de Sono. Lá tem profissionais com formação em sono das diferentes áreas da medicina, psicologia, odontologia. Então, se você ronca, procure tratamento. Doutora. Bem, como a doutora Thaís falou, eu acho que no Brasil há necessidade maior de uma maior valorização da odontologia. A odontologia ela não se restringe a dentes. Ela trata face, ela trata todo o sistema estomatognástico, ela trata essa parte, né? Porque se nós pensarmos dos nossos sentidos, né? Nós temos a fala, né? Nós temos o olfato, nós temos tudo, toda a audição, visão, tudo está muito próximo da área odontológica. Então, o quanto é importante a visita ao dentista, como a doutora falou, está com distúrbio do sono, procure um profissional ligado ao sono ou um profissional ligado à dor que vai te encaminhar para um profissional ligado ao sono. Por quê?
é um tratamento complexo, é um tratamento que é necessário, né? Mas, infelizmente, existe ainda uma falta de conscientização e uma desvalorização. A odontologia tem 23, 23 mesmo, né? Especialidades hoje. Especialidades. Então, é muito importante que a pessoa vá ao dentista regularmente. Se está com distúrbios de bruxismo, de dor, procure um profissional do sono, especialista em odontologia do sono, né? Se está precisando de tratamentos, está com dor de cabeça, né? Está sentindo dor de cabeça, dor na face, está tendo quadros de bruxismo, dores dentárias, procure o profissional. Aquele profissional vai encaminhar, porque é um tratamento multidisciplinar. Mas muitas vezes a pessoa fica perdida, ela fica rodando aí no mercado, entendeu? Até conseguir achar um profissional. E são tantas opções. E sofre bastante. Doutora Thaís, doutor Ronaldo, foi um prazer muito grande. Tenho a certeza que vocês colaboraram muito com essas informações que vocês nos passaram aqui. Muito obrigada. A gente sabe Muito que obrigado pelo convite. tem muita coisa ainda para a gente informar, mas o que vocês disseram aqui, que vocês transmitiram, foi de grande valia para todo mundo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Encerramos assim mais este Doses de Saúde. Esperamos você na semana que vem. Um forte abraço, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até lá.